Eu quero cumprimentá-la com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo novamente, para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD. Dessa vez a gente vai estudar a lição de número 11, o presbítero, bispo ou ancião. Peço para você que já me acompanha não estranhar esse novo modelo. Eu estou testando essa forma de ensinar diretamente na revista física para auxiliar uma quantidade maior de pessoas, tendo esse contato direto com a revista que ela vai usar para fazer a reflexão dela e na aula também, tá? Então tenha paciência, e se você precisar dos slides, você pode usar os que você já tem, que é editável, e substituir os textos lá do jeito que você necessitar, que ele funciona igualmente, tá bom? Então essa lição é muito importante e já de antemão é necessário dizer que aqui não há uma discussão sobre cada um desses títulos, tá? Mas a apresentação de que eles são títulos intercambiáveis, ou seja, equivalentes, tá bom? E aí, o comentarista, ele vai fixar mais o seu pensamento no título de presbítero, como nós vamos ver no decorrer desse plano de estudo, tá? O texto áureo diz o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1 e no versículo 5. A verdade prática diz o seguinte: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local, tá? Então, com esse texto áureo e com essa verdade prática, a gente já tem a noção de que a função dos presbíteros é auxiliar para que a igreja local seja uma igreja saudável em todos os aspectos. Então, nesse sentido, o presbítero e o presbitério, que é o colegiado, tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da igreja local, ok? A gente vai aqui para a leitura bíblica em classe, e ela será realizada em Tito, tá? No capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, e em 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Eu não vou fazer essa leitura, mas você pode pausar aqui, ou ler aqui mesmo, tá? Através do vídeo pausado, ou ler na sua Bíblia, que é melhor ainda, para que você tenha esse contato importante com as Escrituras, tá? A gente vai para a introdução da lição, que diz o seguinte: no início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiram cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Então, aqui o que a gente aprende nessa introdução é que, havendo o crescimento da igreja, os apóstolos já não davam mais conta de ensinar os novos crentes. Eram muitas pessoas, eles tinham os trabalhos missionários para ser realizados, eles tinham os trabalhos de coleta de alimentos, eles tinham trabalho de viagens, de modo que eles não podiam cuidar de todas aquelas pessoas. E para que a obra não ficasse sacrificada, eles começaram a estabelecer presbíteros, que aqui já está qualificado como pessoas idôneas e maduras, para que elas pudessem também, tendo a capacidade do ensino, instruir os novos crentes numa espécie de discipulado contínuo e governança da igreja, ok? O primeiro tópico, a gente tem a escolha dos presbíteros, mas para mim o título seria mais interessante se fosse sobre os presbíteros, que é justamente sobre as qualificações deles que está se referindo este primeiro tópico. No primeiro ponto, a gente tem o significado da função. Aqui eu não selecionei um trecho específico, mas recomendo a leitura inteira. Por quê? Porque é um ponto técnico, então é uma descrição que precisa ser entendida na sua totalidade. A gente vai ler todo esse trecho então. Começa assim: de acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa,
aqui em cima, ó, pessoa mais velha, tá? O que dá justamente esse sentido de idoneidade, esse sentido de maturidade, de experiência. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, do grego episcopos, supervisor, que significa supervisor, de professor, do grego didaskolos, e de pastor, do grego poimen. Então, a figura do presbítero, ela acumula em si todos esses sentidos, para você ver o tamanho da importância que tem esse título de dignidade, tanto o significado da palavra pessoa mais velha ou o título dado para a função de presbítero, no final das contas é a mesma coisa. É alguém que acumula experiência, idoneidade e maturidade para poder conduzir o povo de Deus na igreja local. No ponto 2, a gente vai para a liderança local. E aqui eu selecionei a parte que eu achei mais importante, como eu sempre faço nas lições. E para mim, o trecho que é mais importante em relação a esse título, a liderança local, é esse que está grifado em verde. Quando escreveu ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instruiu a estabelecer presbíteros em diversos lugares de cidade em cidade. Tito, capítulo 1, versículo 4, 5 e 7. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Então, aqui o que o comentarista está dizendo é que o presbítero, ele quando é colocado para exercer a função na igreja local, numa comunidade cristã local, seja ele um presbítero ou vários presbíteros, eles estão ali na função de pastor, na função pastoral, na função daquele que tem a responsabilidade de conduzir a igreja local dentro dos parâmetros bíblicos que a gente vai ver mais à frente nos próximos significados, ok? E aí o ponto 3, as qualificações do presbítero. E aqui eu coloquei como qualificação a mesma coisa que o comentarista ele solicita aqui, ó, tá vendo? Essa parte grifada em verde. Tais qualificações estão descritas em Tito, no capítulo 1, que é o mesmo que está na leitura bíblica, só que agora a partir do versículo 6 até o versículo 9. Para presbítero, assim como em 1 Timóteo 3, do versículo 1 e versículo 7, para bispo, denotando o aspecto sinonímico dos dois termos. Então, o que o comentarista está dizendo aqui? Que quando você junta o texto de Tito 1, 6 ao 9 e o texto de 1 Timóteo 3, 1 e 17, que se referem um a presbítero e outro a bispo, eles se tornam equivalentes, tá? Nas qualificações que estão sendo pedidas para ambos, tá? É só isso aqui. Então você tem que abrir a sua Bíblia, fazer a leitura desses dois textos e ali está relatado as qualificações que precisam ter o presbítero e o bispo, ok? É só isso nesse ponto. A gente vai para o segundo tópico, que vai falar sobre a importância do presbitério. Então, primeiro a gente saiu da figura do presbítero, aquela figura individual, pessoal, daquele que exerce de forma singular a função de presbítero, e agora a gente passa para o aspecto coletivo. Por isso está falando a importância do presbitério. No ponto 1, significado do termo. Aí a parte que eu selecionei, primeiro acompanhada do texto de 1 Timóteo 4,14, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 14, 4 e 14. Ok? Então, aqui ele está falando do presbitério como colegiado, ou seja, um conjunto de presbíteros que formam um colegiado. Aí ele continua aqui na parte de cima, onde eu selecionei também em verde, tá? O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros de presbitério, do grego presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja cristã.
É só isso esse primeiro ponto. É só isso o entendimento. Ou seja, qual que é o significado do termo presbitério? É o colegiado de presbíteros. Você falou sobre presbítero no sentido individual e agora o comentarista apresenta que o Novo Testamento também expõe o conjunto desses presbíteros que não trabalham de forma isolada. Eles trabalham de forma coletiva. Isso é muito importante de entender, eu já vou falar mais à frente por quê. Aí, tendo o significado do termo, a gente vai para o ponto 2, a atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos, presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto em Atos no capítulo 15, versículo 2, 6, 9 ao 11. Então, a função de presbítero, ou seja, a atuação do presbítero ou do colegiado de presbítero é justamente para que também decidam as questões importantes relacionadas à condução da igreja como comunidade. Então, eles são autoridades que juntas vão decidir sobre questões importantes relacionadas à igreja local. Então, nunca deve ser a decisão de um único pastor ou de um único presbítero aquilo que acontece na igreja local. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos obreiros que são designados para dirigir uma igreja local, tenham eles o título de pastor, de presbítero ou de diácono, ou de cooperador até, que é colocado num ponto de pregação, diácono, cooperador, e atua como pastor. Tem muitos que são extremamente autoritários. E eles dizem assim, se Jesus me escolheu e me colocou aqui, é porque ele aceita o jeito que eu sou e é assim que eu faço e acabou. Eu já ouvi muito esse tipo de história e já vi também presencialmente esse tipo de atuação. E não é assim que funciona e essa lição está nos demonstrando isso. Que na verdade ele é colocado ali para justamente junto com um colegiado de obreiros decidir o que é melhor para aquela comunidade dentro do parâmetro bíblico e conduzir, sempre tendo um conselho de pessoas para decidir junto. Por quê? Porque é melhor e combina mais com o Novo Testamento, onde Jesus ensinou aos seus discípulos que um deve se submeter ao outro, ou seja, um deve considerar o outro superior a si mesmo. Para quê? Para que haja justamente esse sentimento de que eu sou importante, mas você também é muito importante e a gente pode decidir junto e caminhar junto, tá bom? Então essa é a questão importante sobre esse ponto. Aí a gente vai para o seguinte, a valorização do presbitério. Esse é um ponto interessantíssimo. Eu coloquei aqui a parte grifada em verde. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5:17. Por que é importante a gente entender isso aqui? Primeiro, porque algumas pessoas imaginam que lidar, por exemplo, com a palavra e a doutrina seja algo que o pastor pega a Bíblia, não sei, no final de semana ou de noite antes de dormir, dá uma lidinha e ele está pronto para ministrar uma palavra. E isso não é verdade. Para que haja um aprofundamento no conhecimento bíblico, é necessário dedicar muitas horas sobre cada texto bíblico que a gente vai falar. E às vezes uma pregação, por exemplo, para ser bem feita, ela, além da iluminação do Espírito Santo, que dá a inspiração e a mensagem, ela precisa ser desdobrada em trechos. E para desdobrar esses trechos, às vezes a gente gasta 10 horas debruçados sobre um texto bíblico para uma pregação de 60 minutos ou uma aula de 60 minutos. Então não é fácil. Para eu, por exemplo, preparar esse material aqui, eu tive que debruçar sobre o texto bíblico e sobre a revista, para preparar, para gravar e poder disponibilizar para você. Então isso gasta tempo. E às vezes é um tempo que a gente tira de um serviço que a gente podia estar fazendo. E a gente fala, mas alguém pode falar assim, mas você tirou, Deus vai te ajudar. Sim, é claro que Deus ajuda. Mas esse tempo que foi tirado do serviço, às vezes é o decréscimo
de uma condição financeira. E aí você não consegue, de repente, arcar com todos os compromissos financeiros que você tem. Por isso que quem se dedica muito ao ensino, à palavra na igreja, aqui a recomendação bíblica é que seja estimado de duplicada honra, ou seja, é honra tanto no sentido de estima por parte da igreja, de ser honrado por parte da igreja no aspecto de consideração, de carinho, como também no aspecto financeiro, porque a sequência desses versículos, e eu tenho aqui marcado aqui, a sequência vai falar justamente isso para não deixar a gente mentir. 1 Timóteo, olha lá, o versículo 17 é o que a gente tinha lido na revista, eu vou até ler novamente e ler os versículos seguintes. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, esse texto é muito importante. Por quê? Porque ele mostra que é necessário valorizar os obreiros e sustentá-los, sim, com honorários financeiros para que eles possam se dedicar mais ainda no ensino. E aqui nós estamos falando justamente de quem se dedica e não de quem é preguiçoso, porque tem muito obreiro preguiçoso que não lê a Bíblia, que não se dedica a leitura nenhuma, que não prepara a mensagem, ele só quer o título e só quer a oportunidade, mas na hora de se preparar ele não tem interesse nenhum. Isso é horrível para um obreiro, quanto mais para um presbítero. Então fica essa questão importante para você que é aluno refletir, você que é professor discutir em sala de aula, tá? A gente vai para o tópico 3, os deveres do presbitério, tá? Ainda está no coletivo aqui, apacentar a igreja. Olha só o dever do presbitério, apacentar a igreja. E o que é apacentar a igreja? Aí é o trecho que eu selecionei mais abaixo, olha só, esse trecho aqui, Os presbíteros formam um conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então, apacentar a igreja não é conduzir culto, tá? Não é conduzir liturgia. Isso aí muitas pessoas que estão na igreja podem fazer. Apacentar a igreja é ter a capacidade de atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então é bem mais complexo do que conduzir culto. E alguns pastores acham que é isso. Ele conduz o culto, ele canta o hino, ele prega a palavra, ele faz tudo sozinho e ele acha que com isso ele está apacentando a igreja. Não, mas um pastor local, um presbítero local ou um presbitério local, quando atua de forma bem-sucedida, é quando está preparando a igreja como um todo para crescer nesses aspectos. Às vezes não precisa nem ele próprio ser a pessoa que vai preparar no sentido social, por exemplo, vamos colocar aqui, e no familiar, mas ele pode levantar pessoas na igreja que ele veja que tenha potencial e ele, guiando essas pessoas, preparar essa comunidade local, ou seja, tendo um conjunto de cooperadores locais para ajudá-lo a guiar o povo de Deus nesses aspectos importantes. Fica aí para você refletir mais sobre isso. Aí no ponto 2, liderar a igreja local, que é uma continuação do que nós já estamos falando. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação, olha só, eu marquei de azul, o governo e o ensino. Só isso, governar bem e ensinar bem. Para governar bem, um presbítero ou um pastor local, ele precisa entender de governança. Então ele não pode só querer impor o jeito dele, sabe, o jeitão dele, é assim que eu trabalho, como eu disse anteriormente. Eu faço assim, se eu olhar e ver que é uma pessoa frequente nos cultos, eu ponho no trabalho. Se começar a faltar, eu tiro e pronto, e acabou. E ele só consegue medir esses aspectos.
Ele não consegue descobrir pessoas que tenham potencial administrativo e nem ele vai se reciclar também nesses aspectos, porque é importante entender sobre governança. E governança é regência. Regência é administração. Administração é gestão. Então, um presbítero local precisa entender sobre gestão. E para isso você precisa ler, por exemplo, os conselhos de Jetro a Moisés lá no Velho Testamento. Você precisa acompanhar pessoas até mesmo do mundo secular, pessoas da área educacional, de palestra, sobre governança de empresas, sobre governança de equipe, sobre gestão de projetos, gestão de pessoas. Precisa se aprimorar nesse sentido para gerir melhor. E ver como Paulo fazia também, ler o Novo Testamento, agregar tudo o que for necessário para ter um crescimento sustentado nesse sentido. E, por fim, ensino, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que a gente já falou, ok? E aí, o terceiro ponto é ungir os enfermos, tá? Esse aqui para completar, Tiago 5,14, que diz: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Então, é uma das funções do presbítero, quando chamado, e ungir a pessoa que está solicitando a unção. Simples assim. E crer que o Senhor vai realizar um milagre, ok? É só isso, esse ponto. E para concluir, o comentarista diz: vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos, e até mesmo ancião, tá bom? Para você não entrar na briga aí do título que é usado em outra igreja, né? O título de ancião. Não há necessidade nenhuma de se discutir sobre essa questão. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Na Assembleia de Deus no Brasil, os presbíteros exercem este serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização, o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados, valorizados pela igreja local. Amém.